Alguns trechos deste programa foram encenados. Em Minneapolis, nos Estados Unidos, médicos e autoridades de saúde lutam contra uma terrível epidemia. As crianças são as primeiras vítimas, mas a doença acaba se expandindo. Agora, os cientistas precisam identificar a forma de transmissão e rastreá-la até a origem. Até que o mistério seja resolvido, ninguém está a salvo da ameaça invisível. Diagnóstico desconhecido. Ameaça invisível. Alguns nomes neste programa foram trocados. No dia 8 de agosto de 1998, às 4 da manhã, Marilyn Miller acordou com os gritos desesperados de seu filho. O que aconteceu, meu bem? Vem aqui, vamos ver. Oh, meu Deus. Vamos até o banheiro. Vem aqui, querido. Billy, de 8 anos, estava com uma terrível dor abdominal. Onde dói? Na barriga. Tommy, venha cá. Tom, rápido. O que aconteceu? Ele está doente. O menino queimava de febre. Ele está com febre. Vamos, vamos. Quando foi que começou? A que horas a dor começou? Eu não sei. Billy precisava de atendimento médico imediato. Vamos, venha comigo, devagar. Você vai ficar bem. Não era uma febre normal. Alguma coisa devia estar errada. Billy estava perdendo a consciência. A família o levou a um hospital de Minneapolis. Já estamos indo. Vamos ficar com você. Quando chegaram ao pronto-socorro, a criança já estava perigosamente desidratada. Ele acordou muitas horas depois com dor de barriga e diarreia. Preciso de uma equipe de pronto-socorro. Soro salino normal com aplicador intravenoso. A dor se espalhou rapidamente por todo o abdômen do menino. Quando foi que a dor começou? Para a doutora Mitchum, que o atendeu, era improvável que fosse uma apendicite. Ela suspeitou de intoxicação alimentar. Qual foi a última vez que ele comeu? Ontem à noite jantamos frango com macarrão e legumes. A família toda comeu a mesma coisa? Não, comemos coisas diferentes. A médica pediu para que as enfermeiras colhessem amostras de sangue e fezes para análise. Vamos interná-lo durante alguns dias para observação. Os testes de sangue e fezes ficarão prontos hoje à noite e então teremos mais chance de saber por que ele está doente. Tudo bem. Vamos cuidar de você. Uma cama, por favor. Cuidaremos de você direitinho. Você vai melhorar. No laboratório, os médicos encontraram sangue nas fezes da criança, o que indicava sangramento intestinal, possivelmente causado por uma bactéria de comida. As amostras foram colocadas em diferentes soluções açucaradas e depois levadas para a incubadora. Se houvesse alguma bactéria, ela se multiplicaria em 24 horas. Até que tivessem os resultados do laboratório, os médicos não poderiam tratar os sintomas de Billy com uma terapia mais agressiva. Os antibióticos podem pôr em risco a vida de uma pessoa contaminada com algumas bactérias que proliferam na comida. Billy foi medicado com um antitérmico e com soro intravenoso para evitar a desidratação. Agora, a única coisa que eles podiam fazer era esperar. Ambulância 21 para a central. Estamos a caminho do Fairfield Memorial. Na manhã seguinte, os paramédicos foram chamados a um subúrbio de Minneapolis. Skylar Hartman, de 4 anos de idade, estava muito doente. Parece que ela está muito desidratada. Eu vou colocá-la no soro. Ela estava vomitando há 12 horas com diarreia grave. Tudo bem, você vai sentir uma picada de agulha. Está pronta? Certo, esta foi a primeira tentativa. A febre da menina chegou aos 40 graus.
Faremos tudo o que pudermos. O que temos aqui? É uma paciente de 4 anos. A paciente foi encontrada deitada inerte na cama. Quando Skyler chegou ao pronto-socorro, estava com o pulso fraco e a pressão sanguínea caindo rapidamente. Está piorando nas últimas 24 horas. Náusea e vômito. A mãe disse que ela piorou muito nas duas últimas horas. Tudo bem, vamos colocá-la na cama. Ela tomou soro intravenoso, solução salina. Tudo bem. Reforçado para ela não desidratar. Tudo bem? 1, 2, 3. Está certo. Os pulmões parecem bem. Houve perda no nível de consciência. É seu pior estado até agora. Os médicos estavam com medo de que ela entrasse em choque. Se a pressão sanguínea não fosse estabilizada, os órgãos poderiam parar. Respire. Consegue respirar? Seus sintomas eram parecidos com os de Billy. Os médicos pediram uma amostra de fezes e um exame completo de sangue. Ela está vomitando. Quando foi a última vez que ela comeu? A noite passada. No laboratório saíram os resultados dos exames de Billy. Num dos testes, uma reação química mudou a cor da solução para rosa. Isso deu aos médicos uma resposta. Eles estavam lidando com a Shigella, uma bactéria que prolifera na comida. A Shigella é um organismo unicelular que ataca o sistema digestivo da vítima. A bactéria entra nas células do intestino, causando inflamação e sangramento. A doença que ela causa é chamada de shigellose. O Dr. Tim Naime é médico epidemiologista do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Atlanta. A Shigella pode causar uma infecção muito séria. Seus sintomas são diarreia forte com sangue, vômitos graves e frequentes, quase sempre com febre alta. A pessoa fica gravemente doente e desidratada. E para as crianças e idosos, ela pode causar problemas de saúde muito sérios. Como está se sentindo? Sem tratamento, a Shigella pode migrar para a corrente sanguínea e o corpo pode entrar em choque com a falência dos órgãos. Não muito. No dia seguinte, as condições de Billy continuaram a se deteriorar. Eu vou checar seus As batimentos. enfermeiras o monitoravam procurando sinais de choque. Isso não vai doer. Como é que está se sentindo? Marilyn Miller, a mãe de Billy, também se sentia doente. Estou com muita cólica. Seus sintomas eram idênticos aos do filho. A violenta dor abdominal era um sinal de shigellose. Vamos ver o coração e a pressão dela, por favor. É claro. Vou lhe dar o número de telefone. A doença dos Miller parecia mais do que coincidência. A doutora Mitchum tinha medo de que aquilo fosse o começo de uma epidemia. O que poderia ter causado aquela intoxicação? Certo, deixe comigo. Ela colocou a família em contato com o Departamento de Saúde de Minnesota. A epidemiologista Julie Wickland é especialista em doenças causadas por bactérias de comida. Julie tinha que descobrir o que Billy e sua mãe haviam comido nos últimos 4 dias. Um segundo só. Vou pegar um formulário para a doença de origem alimentar. Muitas vezes as pessoas que ligam para cá pensam que a doença foi adquirida num restaurante ou de uma determinada comida. Normalmente é a última coisa que eles comeram. Mas muitas vezes pode ter sido algo que comeram dias atrás. Vocês estavam em grupo? Havia muitos restaurantes no histórico alimentar deles. Julie se perguntava se um deles estaria contaminado. Certo. Mais tarde, naquela noite, Skyler Hartman ainda queimava de febre. Quando as amostras de fezes foram colocadas em meios de cultura, as suspeitas dos médicos se confirmaram. Skyler também tinha sido contaminada pela Shigella. Pela segunda vez em poucas horas, Julie Wickland ficou assustada.
Era trabalho seu determinar se os dois casos estavam ligados. Ela pegou o histórico alimentar de Skyler e fez uma importante descoberta. 3 dias antes, tanto os Hartman quanto os Miller haviam comido no Angelas, um restaurante de Minneapolis. Parece bom, obrigada. Tchau. Isso acelera um pouco as coisas. Muda a intensidade da nossa investigação. Não é apenas uma situação passiva. Agora precisamos descobrir qual a conexão entre essas duas pessoas. Se um restaurante local estava contaminado com a Shigella, seria preciso trabalhar rapidamente. O Dr. Craig Hedberg era o supervisor da unidade de doenças com causa alimentar. Pode ser uma ameaça à vida. É uma infecção muito séria e ficamos preocupados. E é também um organismo que pode ser passado de pessoa para pessoa. As autoridades médicas se mobilizaram. Sua primeira parada foi o Angelas, o restaurante onde os pacientes haviam comido. Eles montaram uma equipe com o Departamento de Saúde Ambiental de Minnesota, que é responsável pela licença e inspeção dos restaurantes lá. Os inspetores suspeitavam que a origem da doença estivesse em algum ponto do local. Mas achá-la seria complicado. Tudo bem, temos muito a fazer enquanto estamos aqui. Parte da investigação é olhar todos os cantos do restaurante, observando a cozinha, conversando sobre a preparação da comida, verificando a origem da comida. Os inspetores checaram a temperatura dentro dos freezers e geladeiras. A disposição da cozinha e os métodos de preparação estavam dentro dos padrões. A Shigella não é encontrada em alimentos mais frequentemente contaminados, como frango ou carne. Ela não é transmitida por animais. Os seres humanos são os únicos portadores significativos dessa doença. A bactéria também vive na água. As autoridades coletaram amostras para testes. Eles reuniram os funcionários do restaurante. Epidemias de Shigella nos restaurantes são normalmente causadas pela má higiene na hora de lavar as mãos antes de manusear a comida. Encontrar o foco da doença. Quando epidemias relacionadas a bactérias de comida, como a Shigella, acontecem, é porque as pessoas que manuseiam ou preparam a comida estão infectadas. Elas ficam com um pouco da bactéria nas mãos e transmitem para a comida, o que faz com que quem come fique doente. Os inspetores interrogaram todos os funcionários do restaurante. Alguns disseram que estavam doentes com sintomas relacionados à shigelose. Precisamos saber se você vem se sentindo doente. As autoridades médicas reuniram as listas de reserva e os comprovantes de cartões de crédito dos fregueses que haviam comido lá durante a semana. O restaurante havia servido cerca de 400 pessoas. Todos os clientes corriam o risco de ter contraído a doença. Quando o exame de um dos funcionários deu positivo, as autoridades fecharam as portas do restaurante. Agora, Julie tinha que descobrir quantos fregueses estavam tendo sintomas da doença. Era uma tarefa difícil e ela teria que executá-la rapidamente. A Shigella é uma doença extremamente contagiosa, que pode ser transmitida por um simples aperto de mão. E uma pequena quantidade de bactérias basta para deixar alguém doente. Para esse trabalho, Julie pediu ajuda a uma equipe de estudantes. Tem gente para fazer as entrevistas hoje à noite? Tem, acho que todos nós vamos. Certo. E eu dei a eles a lista das pessoas que haviam comido lá durante aquela semana. Eles usaram um questionário para obter um registro detalhado dos sintomas das vítimas e a data em que haviam começado. Tudo bem, vou fazer algumas cópias. As autoridades médicas descobriram que a doença havia se espalhado. Dos 400 fregueses, metade mostrava sintomas de shigelose. O Departamento de Saúde pediu que eles mandassem amostras de fezes para a análise. Vários funcionários do restaurante também estavam contaminados. O que apoiava a teoria de que alguém contaminado havia manuseado a comida era a origem da epidemia.
Mas quando os dados foram analisados mais profundamente, demonstraram que, surpreendentemente, muitos clientes haviam ficado doentes antes dos funcionários. O que queria dizer que os funcionários do Angelas não eram os responsáveis pela epidemia. Se não foi um dos empregados, tinha que ser algum item contaminado que o restaurante havia servido. A equipe do restaurante limpou a cozinha, jogando toda a comida fora. É extremamente caótico. Você tem que trabalhar com o restaurante para evitar casos futuros e se assegurar de que as pessoas que manuseiam a comida possam trabalhar lá tranquilamente. E avisar a população sobre o que está acontecendo. E tudo isso tentando encontrar a origem do problema. O Angelas teria que passar por uma inspeção antes de reabrir as portas. Os funcionários contaminados poderiam voltar a trabalhar, mas somente depois de ter seu restabelecimento comprovado por um médico. Enquanto as autoridades médicas procuravam a origem da doença, Skyler Hartman piorava. A infecção havia se tornado mais violenta. A vítima mais jovem da epidemia era a que tinha o maior risco de desenvolver complicações mais graves. A menina estava sendo monitorada na procura de sinais de síndrome urêmica hemolítica, ou HUS, uma condição ameaçadora que pode causar falência renal. Um outro perigo era que a bactéria entrasse em sua corrente sanguínea. A infecção a mataria caso se espalhasse pelo sangue. Em agosto de 1998, os moradores de Minnesota foram atacados por uma perigosa bactéria. Mais de 200 foram contaminados com shigelose, depois de comer em um restaurante de Minneapolis. Uma semana depois, médicos e autoridades de saúde enfrentavam uma segunda epidemia de Shigella num subúrbio ao norte da cidade. Tara Parker, uma professora de 33 anos, vinha se sentindo doente há dias. Agora estava delirando, com febre e perigosamente desidratada. A falta de líquido no organismo fez com que sua pressão sanguínea caísse rapidamente. Os paramédicos tentaram estabilizá-la. Vou colocar você sentada um pouco, tá bom? Pode sentar? Isso, assim. Respire bem fundo. Tara, o que estava fazendo hoje? Sabe onde está agora? Os sintomas de Tara eram alarmantes. As cólicas abdominais e a diarreia forte apontavam para uma intoxicação alimentar. O Departamento de Saúde de Minnesota foi imediatamente avisado. Na semana anterior, a moça jantou num restaurante chamado Baxter's. 2 dias depois, ela e seus amigos ficaram muito doentes. O Baxter's se tornou o segundo restaurante ligado à doença em uma semana. As amostras de fezes revelaram que ela estava com a Shigella. O fato de essas epidemias estarem cronologicamente tão próximas, mas geograficamente tão distantes, era muito pouco comum. A cada dia, mais vítimas da epidemia ligavam para o Departamento de Saúde. O número total de casos em Minneapolis subiu para mais de 300. No Departamento de Saúde de Minnesota, as autoridades médicas procuravam a conexão entre as duas epidemias. Eles elaboraram um estudo de controle de caso, uma ferramenta usada pela saúde pública para analisar o que os clientes doentes haviam consumido em comparação aos clientes saudáveis. Os resultados eram as peças de um quebra-cabeça. Ele comeu salada. Não havia itens que apenas os clientes doentes haviam comido. Os restaurantes não tinham funcionários comuns e o suprimento de água não era o mesmo.
Mas eles ainda suspeitavam que as epidemias estavam ligadas. O laboratório forneceu uma informação essencial. O bacteriologista Dave Boxrood e sua equipe concentraram-se no predador bacteriano. Era preciso comparar as amostras de Shigella das vítimas de ambas as epidemias. Primeiro, eles extraíram a bactéria das amostras. O pequeno suporte retangular continha DNA concentrado de Shigella. A Shigella pura e a da paciente seriam comparadas com o uso de um teste chamado PFGE, eletroforese em gel de campo pulsátil. O PFGE permite que os cientistas leiam e comparem as cadeias de DNA de cada amostra da bactéria. Primeiramente, a placa com o gel é colocada na água e uma corrente elétrica passa pelas amostras. A corrente faz com que o DNA se quebre em pedaços. Ele é então colocado numa câmara e lido sob luz ultravioleta. Quando a luz ultravioleta passa pelo DNA da Shigella, ela forma um padrão visual distinto. Eles verificaram que o DNA das Shigellas de ambas epidemias era o mesmo. Isso significava que elas tinham a mesma origem. Parece que temos uma grande semelhança entre essas 5. Quando nós descobrimos que 2 restaurantes de diferentes partes do estado foram afetados pelo mesmo tipo extremamente raro de um patogênico alimentar, percebemos que o problema não era apenas local. E, de fato, veio provavelmente de algum produto alimentício de fora de Minnesota. Porque, embora o estado tenha uma agricultura forte, a maioria dos produtos frescos vem de fora. E quando você vê isso, percebe que um grande número de estados pode ser afetado pelo mesmo problema. E esse é um fato muito importante. As autoridades médicas de Minnesota haviam feito de tudo para conter a epidemia. Os 2 restaurantes contaminados haviam sido fechados. Mas a Shigella atacou novamente. A 90 quilômetros de distância, 40 pessoas ficaram doentes depois de ir a uma feira. Aparentemente, tratava-se da Shigellose. Kelly Davis, de 16 anos de idade, era estudante e trabalhava meio período nessa feira para ajudar a juntar dinheiro para a faculdade. Agora lutava pela sua vida. Seus sintomas eram familiares demais para uma mera coincidência: fortes dores abdominais, diarreia e desidratação. Ela também estava com febre alta. A desidratação fez com que sua pressão sanguínea caísse rapidamente. Os médicos achavam que ela poderia não resistir àquela noite. Havia agora 3 suspeitas de epidemias de Shigellose. A epidemia estava se espalhando. As autoridades médicas não conseguiam detê-la. 25 mil pessoas vinham à feira a cada ano. Com tantos visitantes, a Shigella, que era facilmente transmitida, poderia causar uma epidemia de grandes proporções. Os inspetores entraram em contato com todas as 40 vítimas para verificar o que elas haviam comido. Eram comidas diferentes de vários vendedores das barracas. Cada uma delas precisou ser inspecionada. Todos os vendedores obedeciam aos padrões de segurança.
Os inspetores saíram de lá com a apavorante possibilidade de que a Shigella estivesse no suprimento de água da feira. Se isso fosse verdade, milhares de pessoas corriam o risco de desenvolver uma perigosa doença. As autoridades médicas coletaram amostras de água de vários locais. Elas foram enviadas ao laboratório do Departamento de Saúde de Minnesota. As amostras de água foram incubadas durante a noite. Sob a luz ultravioleta, uma leve luminescência indicaria a presença da bactéria. Os temores das autoridades se confirmaram. A água das barracas estava contaminada com a Shigella. E era do mesmo tipo da que havia atacado os restaurantes. As autoridades médicas ficaram perplexas. Como a contaminação daquele suprimento de água se relacionava às epidemias originadas em restaurantes a 90 quilômetros de distância? Investigações posteriores mostraram que os canos por baixo da feira não estavam em boas condições. E para complicar o problema, a rede de esgoto in natura estava vazando no suprimento de água. Foi uma descoberta apavorante. Acreditávamos que o que havia acontecido naquele caso era que algumas das pessoas que se contaminaram após comer em um dos restaurantes provavelmente visitaram a feira enquanto estavam doentes e tiveram de usar o banheiro. O resultado disso foi que os sistemas de água foram contaminados. Uma única fonte de bactérias havia infectado 2 restaurantes e uma feira regional. Milhares de pessoas foram expostas à Shigella. Minnesota estava sendo atacada e a origem da epidemia ainda era um mistério. Em 1998, uma perigosa bactéria chamada Shigella contaminou centenas de pessoas na cidade de Minnesota. Em Minneapolis, autoridades médicas travavam uma batalha quase perdida contra a inesperada epidemia. As vítimas idosas foram gravemente atacadas, pois seus corpos são muito frágeis para lutar contra a doença. Billy Miller, de 7 anos de idade, uma das primeiras vítimas da epidemia, foi medicado com um ciclo inteiro de antibióticos. Mas a infecção ainda persistia em seu corpo 4 dias depois. Para os médicos, era um indício ameaçador. Significava que aquela variação da bactéria tinha desenvolvido uma resistência aos antibióticos. Os cientistas temiam que os casos de Minnesota fossem apenas o começo de um problema ainda maior. O bacteriologista Dave Buxrud mandou um e-mail com a imagem do DNA da bactéria para o CDC, Centro de Prevenção e Controle de Doenças. Em Atlanta, a equipe de vigilância de doenças transmitidas por alimentos tentava determinar a velocidade com que a bactéria havia se espalhado. Eles colocaram as informações sobre a epidemia de Minnesota no PulseNet, um banco de dados computadorizado que rastreia as doenças causadas por intoxicação alimentar nos Estados Unidos e Canadá. O DNA da Shigella de Minnesota foi colocado nesse banco de dados. Ele foi comparado ao DNA de bactérias coletadas de outras epidemias na América do Norte. O PulseNet é uma ferramenta de comunicação muito importante. Ele permite que os padrões das bactérias sejam compartilhados e faz com que saibamos se a Shigella que aparece em Los Angeles é a mesma que aparece em Minneapolis.
Os cientistas descobriram que ela estava também na Califórnia, e não apenas lá. Houve epidemias na cidade de Boston, em Massachusetts, em Marathon Key, na Flórida, e em Alberta e Ontário, no Canadá. Em todos os casos, os restaurantes foram a causa da epidemia. Quantos outros restaurantes do país estariam disseminando doses de Shigella sem saber? É como uma bomba relógio. Existe sempre a possibilidade de doenças e de mortes, se não soubermos onde está a origem do problema. As autoridades médicas voltaram a investigar os restaurantes contaminados. Tinha que haver um único alimento, alguma coisa que todas as vítimas teriam comido. Frango assado. Os inspetores examinaram minuciosamente os cardápios dos restaurantes. Eles relacionaram todos os ingredientes de todas as receitas. Começamos a dissecar o cardápio e a examinar os alimentos individualmente para ver o que eles tinham em comum. E procurávamos, particularmente por causa da Shigella, alimentos crus. Coisas como legumes, tomates ou cebolas. O que fizemos foi analisar os dados novamente. Desta vez, um dos alimentos se sobrepôs. A maioria dos pratos que os clientes doentes haviam pedido continha salsa como ingrediente ou guarnição. Para os inspetores, era uma pista importante. A salsa é um ingrediente que muitas vezes passa despercebido. Às vezes, nos referimos à salsa como um alimento escondido. Em outras palavras, ela vem numa caixa, depois é picada e colocada numa variedade imensa de pratos. Os restaurantes usam muito a salsa, tanto como ingrediente quanto como guarnição. Sem saber, eles haviam servido grandes doses de bactéria tóxica a seus clientes. As peças estavam começando a se encaixar. Na verdade, estávamos lidando não apenas com a mesma bactéria. O veículo utilizado também era o mesmo, a salsa. E essa salsa tinha vindo de fora de Minnesota, porque ela não cresce nesse estado. A epidemia estava saindo de controle. 486 casos de shigelose foram confirmados em 4 estados americanos e 2 províncias do Canadá. Agora, os inspetores precisavam descobrir como a salsa tinha sido contaminada. As autoridades médicas trabalharam junto com o FDA, órgão federal norte-americano que regula alimentos e remédios, para rastrear a salsa de volta à sua origem. Começando com os restaurantes contaminados, as autoridades trabalharam retroativamente. Quando se tem que fazer o rastreamento de um produto como a salsa, tem que pensar que ela não vem com um código de barras. Então há uma grande confusão no restaurante. De onde era aquela salsa e de que lote era. Eles reviraram as receitas de cada restaurante para descobrir de onde ela poderia ter vindo. 12 distribuidores diferentes trabalhavam com salsa naquela área. Seguindo os distribuidores, eles perderiam menos tempo. E a cada dia que passava, mais e mais pessoas eram envenenadas. Em agosto de 1998, uma epidemia varreu a América do Norte. Centenas de pessoas foram intoxicadas pela violenta bactéria Shigella. As autoridades médicas traçaram sua origem até a salsa contaminada. Agora tinham que descobrir onde ela havia sido cultivada. Quando há uma epidemia relativa a uma intoxicação alimentar ou mesmo de qualquer outro tipo, mas particularmente de doenças contagiosas, é essencial encontrar o centro do problema para poder resolvê-lo e evitar que a doença seja ativamente transmitida ou que reapareça no futuro. E isso é realmente frenético e confuso.
O CDC começou o rastreamento retroativo. Eles contavam com inspetores do FDA para ajudá-los a traçar uma linha do consumidor até a origem. O produto fresco é importado do mundo inteiro pelos Estados Unidos. A salsa pode vir da América do Sul, da Europa e do Oriente Médio, assim como dos países vizinhos, México e Canadá. Os inspetores do FDA usaram as faturas para identificar os distribuidores que haviam abastecido os restaurantes contaminados. E lá verificaram onde a salsa contaminada havia sido plantada. Uma das fazendas no México havia fornecido salsa para 6 dos 7 restaurantes contaminados. Uma equipe foi até Via Verde, uma fazenda de grande produção perto de Ensenada, a 150 quilômetros da fronteira com a Califórnia. As autoridades do FDA e do CDC inspecionaram o local. Via Verde tinha 22 hectares plantados com salsa. Eles também produziam tomates, aipo, coentro, cebolinha, rabanetes e alface. Quase toda a produção era exportada para os Estados Unidos. As autoridades acreditavam que a resposta para aquele enigma estava em algum lugar naquelas terras. Vocês bebem a mesma água usada na irrigação? Primeiramente, eles inspecionaram o sistema de irrigação da fazenda. A água é uma das causas mais comuns para a contaminação. Na fazenda, ela vinha de poços ligados a um antigo lençol freático. Eram poços bem profundos e, portanto, era pouco provável que fossem a causa da contaminação. Seis meses haviam se passado e a origem da Shigella continuava um mistério. Aquelas torres de irrigação, bem ali, está vendo? As autoridades sentiam que ela havia se originado daquela fazenda, mas não tinham indícios científicos para prová-lo. Enquanto a equipe viajava de um local a outro, fez uma importante constatação. Havia trabalhadores bebendo água engarrafada, que é cara. Por que estão bebendo água engarrafada? Em algum lugar, a água não era segura. Espera aí, para. Os inspetores se perguntavam se o suprimento municipal de água havia entrado em contato com a salsa. Você está pronto? Vamos. No galpão de processamento e embalagem da fazenda, a equipe verificou que a salsa era colhida todas as manhãs e embarcada às 2 da tarde do mesmo dia. Mas antes disso, ela passava por uma grande máquina para ser refrescada. A salsa era lavada com água fria para mantê-la fresca durante o transporte e aumentar sua vida útil. O equipamento era abastecido pelo suprimento municipal de água. O último passo do processo poderia ter contaminado toneladas de produto. As autoridades saberiam rapidamente se sua hipótese estava ou não correta. No verão de 1998, uma epidemia causada por intoxicação alimentar foi rastreada até uma origem improvável. A salsa servida em restaurantes do Canadá e dos Estados Unidos estava contaminada pela bactéria tóxica Shigella. 486 pessoas registraram a doença. Centenas de outras devem ter sofrido em silêncio. As autoridades médicas dos Estados Unidos rastrearam a salsa até uma fazenda no México. Eles suspeitavam que a culpa era da água da rede pública. As autoridades investigaram a instalação municipal que abastecia a fazenda. Um gerente admitiu que o dosador de cloro fora destruído por vândalos.
Ele estava desativado há um mês. Sem o cloro, era possível que a Shigella tivesse surgido na água potável da cidade. A negligência do local colocou em risco não só a cidade, mas também milhares de pessoas que comiam o que era produzido na fazenda. Amostras da água da fazenda foram analisadas pelo laboratório do FDA na cidade de Washington. Lá, os cientistas fizeram testes que determinaram se a água sem cloro da cidade continha o mesmo traço da bactéria Shigella que havia feito vítimas no Canadá e nos Estados Unidos. Os testes revelaram que a bactéria era a mesma. Os cientistas do FDA avisaram o CDC e o Departamento de Saúde de Minnesota. Finalmente, após 6 longos meses, o mistério estava resolvido. Para as autoridades médicas, a epidemia de Shigella serviu como uma advertência. Em algumas épocas do ano, mais de 75% dos produtos frescos vendidos nos Estados Unidos são importados de outros países. O FDA examina apenas 2% das contaminações. Da perspectiva da saúde pública, essa é uma estatística aterrorizante. Quando se tem uma produção em massa de comida que é distribuída por todo o país, e na verdade por todo o mundo, um problema local pode ser ampliado rapidamente e se espalhar por todo o planeta. Garantir a segurança do abastecimento de comida se torna cada vez mais difícil por causa da complexa economia mundial dos dias de hoje. Encontrar e eliminar uma bactéria antes que ela cruze as fronteiras é um problema mundial. Numa época de expansão da economia e dos métodos de produção alimentícia, precisamos ampliar as nossas habilidades de investigação, estudo e rastreamento, para que possamos nos adequar à complexa natureza internacional dos canais de distribuição de comida que estamos confrontando. Enquanto as autoridades desenvolvem novas maneiras de enfrentar esses desafios, para a saúde pública, a ameaça continua. Dado o fato de que mais e mais produtos frescos vêm de outras partes do mundo, podemos ver a Shigella se tornar uma patologia mais comum. As pessoas cujas vidas foram afetadas pela epidemia de 1998 sabem em primeira mão os efeitos de uma doença adquirida por intoxicação alimentar. Tara Parker demorou meses para se restabelecer. Os pacientes mais jovens melhoraram mais rapidamente. Skyler Hartman, que ficou tão perto da morte, se recuperou completamente. Ei, veja só. Tenho boas notícias. Está se recuperando muito bem. Billy Miller foi a primeira criança a ficar doente. Após semanas no hospital, ele recuperou a saúde e pôde finalmente voltar para casa. Muitas pessoas contaminadas pela Shigella não registraram seus sintomas. As autoridades suspeitam de que perto de 1000 pessoas tenham sido infectadas. Graças à dedicação dos médicos e das autoridades de saúde, não houve nenhuma fatalidade. Versão brasileira. DPN Santos.